No início dos anos 2000, fui pego de surpresa pela recessão. Tinha um emprego estável na área de informática e estava prestes a ser promovido a gerente quando os cortes de funcionários começaram na empresa em que trabalhava. Sobrevivi à primeira rodada de demissões, assistindo meus colegas empacotarem seus pertences e partirem. No entanto, eu sentia que meu tempo também estava chegando. E aconteceu rápido. Empacotei meus objetos em uma caixa branca e fui escoltado pela segurança até o estacionamento. Na semana seguinte, a desesperança bateu forte. Eu precisava encontrar outro emprego imediatamente, mas ninguém estava contratando. Cada currículo que entregava parecia ir direto para o triturador. Um dia, enquanto lavava roupa no meu prédio, folheava o jornal e marcava as vagas para as quais já havia me candidatado. Ao colocar as roupas na secadora, notei um cartaz na parede com letras grandes. Procuramos vendedores. Bom salário, sem necessidade de experiência. Viagens por todo o país. Alcance a liberdade financeira. Ligue agora. Arranquei o cartaz da parede, dei de ombros e murmurei: o que pode dar errado? Dobrei-o ao meio e o enfiei no bolso, continuando com minhas tarefas. Na semana seguinte, liguei para o número e agendei uma entrevista com uma senhora animada ao telefone. No dia da entrevista, vesti meu melhor terno, peguei meu currículo e tentei parecer confiante enquanto esperava na recepção. O ambiente era abafado e o suor escorria pela minha nuca. O tempo passava lentamente. Observei um ventilador sujo balançando para frente e para trás, suas fitas presas à grade tremulando ao vento. Uma formiga rastejava pelo chão. Brincava distraidamente com a ponta do meu currículo quando, finalmente, a recepcionista anunciou: o senhor Vô irá recebê-lo agora. Ela apontou para uma porta marrom. Entrei e estendi a mão para o homem careca e suado sentado atrás da mesa. Ele me cumprimentou rapidamente e ajustou a cadeira, os botões de sua camisa esticados devido à barriga avantajada. Você preencheu os formulários? Resmungou, empurrando os óculos para cima do nariz. Sim, senhor. Incluí também uma cópia da minha carteira de motorista e do meu currículo. Respondi, mas ele apenas acenou com a mão, me interrompendo. Abriu a gaveta da mesa, pegou um cartão e o jogou na minha direção. Esse é o seu cartão de gasolina. Mantenha o controle das suas milhas e guarde todos os recibos. O pagamento é semanal, depositado diretamente na sua conta bancária. Mas lembre-se, você só recebe se fizer vendas. Então, eu começaria a pegar a estrada o mais rápido possível. Ah, e não esqueça disso. Ele jogou um pager para mim. Em seguida, me entregou uma lista de estados e empresas onde eu deveria ir pessoalmente para vender os produtos. Sem mais explicações, me dispensou. Fiz as malas, esvaziei minha geladeira, peguei um mapa e caí na estrada. O trabalho me levou ao sudoeste do país, visitando instalações médicas para vender um produto que supostamente revolucionaria o campo da saúde. Para minha surpresa, acabei me tornando um vendedor decente. Em pouco tempo, conseguia pagar minhas contas sem dificuldades. A vida estava melhorando. Após 4 anos na empresa, a estrada já não parecia tão ruim. Mas eu precisava de uma pausa. Durante as festas de fim de ano, decidi tirar alguns dias de descanso. Parei em uma área de descanso para conferir meu mapa quando o sol começou a se pôr. Comi um sanduíche, caminhei um pouco e me alonguei. Quando voltei para o carro, vi uma placa que dizia: Passeio cênico da Rota 66. Parecia uma ótima maneira de voltar para casa. A lua já brilhava no céu e o deserto se tornava um cenário desolado, repleto de cactos e arbustos secos. Liguei o rádio e olhei para o relógio. Precisava entrar em contato com minha família em breve, mas meu celular estava sem sinal. Coloquei-o no console e me concentrei na estrada. Meus olhos começavam a pesar quando, de repente, gotas de chuva começaram a bater no para-brisa. Em questão de segundos, uma tempestade torrencial desabou. Os limpadores não conseguiam dar conta da água. Diminuí a velocidade e procurei meu mapa. Foi então que percebi: ele não estava no banco ao meu lado. Vasculhei o carro com os olhos, mas nada. Foi quando lembrei: eu o havia deixado no capô do carro na área de descanso. Praguejei baixinho e bati no volante. Minutos depois,
Meus faróis iluminaram um sinal. Posto de gasolina e motel à frente. Segui pela estrada secundária por alguns quilômetros. A princípio, achei que fosse um anúncio desatualizado, mas logo vi o letreiro de um posto de gasolina. Suspirei aliviado. Entretanto, ao me aproximar, percebi que estava fechado. Olhei ao redor e notei um motel do outro lado da rua. A placa de vagas disponíveis piscava intermitente. Saí do carro e corri até a recepção. Uma atendente me encarava em silêncio. Tem quartos disponíveis para esta noite? Perguntei, ofegante. Ela assentiu. Alguma preferência? Questionou. Peguei minha identidade e o cartão de crédito. Qualquer um serve. Respondi, colocando os itens no balcão. Ela preencheu um formulário e me entregou a chave. São $40. Check-out ao meio-dia. Paguei. Peguei meu recibo e segui para o quarto. O ambiente era simples, mas funcional. O carpete estava gasto, e as colchas da cama pareciam ter visto dias melhores. Pendurei meu casaco molhado no armário, liguei a TV e me sentei na cama. O noticiário falava sobre a economia. Com a única luz do quarto vinda do brilho da tela, adormeci. Em algum momento da noite, o telefone tocou. Acordei sobressaltado e atendi, murmurando sonolento. Alô? Nada. Silêncio absoluto. Olhei para o aparelho e percebi que não havia cabo conectado a ele. Um arrepio subiu pela minha espinha. Antes que pudesse reagir, a luz do banheiro acendeu sozinha. Meu coração disparou. E então, o micro-ondas ligou, a TV aumentou o volume no máximo e o telefone tocou novamente. Corri até a porta, encostando minhas costas contra ela, tremendo. O que quer que estivesse naquele quarto, não queria que eu ficasse. E então, a porta do armário rangeu. Lentamente, se abriu. Dentro dele, uma figura horrenda me encarava. Olhos afundados, boca esticada de orelha a orelha, pele pálida e dedos longos segurando a moldura. Ela sorriu. Eu gritei. No dia seguinte, eu estava em casa. Nunca mais viajei para a Rota 66. E até hoje, nos meus pesadelos, aquela coisa ainda me observa do armário. Eu nunca fui de escrever. Honestamente, o máximo que já escrevi na vida provavelmente foi uma lista de compras. Mas o que aconteceu comigo precisa ser colocado para fora de alguma forma. Sou um cara comum de 30 anos. Cresci em uma pequena cidade de Ohio e nunca realmente saí de lá. Depois do ensino médio, pulei entre empregos, principalmente no varejo e na construção. O pagamento nunca foi grande coisa e as horas eram piores. Há cerca de um ano, consegui um trabalho como zelador de casas. Começou quando um amigo meu ia sair de férias e precisava de alguém para cuidar da casa dele. Ele disse que eu poderia ficar lá, comer a comida da geladeira e só precisava manter o lugar seguro, limpo e regar as plantas. Foi um bom acordo. A notícia se espalhou, e logo eu era o cara para quem todos recorriam quando precisavam de alguém para cuidar de suas casas. Este trabalho, porém, foi diferente. Os donos da casa, os Petersons, eram um casal mais velho que ia para a Flórida fazer um cruzeiro de 2 semanas. Eles tinham uma casa bonita nos arredores da cidade. Quintal grande, muitas janelas, o tipo de lugar que parece saído de uma revista. Eram simpáticos, mas um pouco exigentes com a casa. Me deram uma lista de instruções. Não mexer muito no termostato, garantir que a porta dos fundos estivesse sempre trancada, coisas assim. Os primeiros dias foram tranquilos. Assisti à TV, li alguns dos livros deles e garanti que tudo estivesse em ordem. Silencioso, pacífico, até. Mas então, as coisas começaram a ficar estranhas. Era uma quinta-feira à noite. Lembro-me porque estava assistindo a um programa semanal de que gosto. Eu estava sentado na sala quando ouvi um barulho vindo de cima. Parecia uma porta se fechando. Meu primeiro pensamento foi que eu devia ter deixado uma janela aberta e o vento tinha feito aquilo. Fui verificar, mas todas as janelas estavam fechadas e as portas exatamente como eu as tinha deixado. Tentei ignorar, mas não conseguia me livrar de uma sensação de inquietação. Verifiquei todas as fechaduras novamente e até olhei ao redor do quintal com uma lanterna. Nada. Me convenci de que estava sendo paranoico.
Não estava acostumado a estar sozinho em uma casa tão grande. Na noite seguinte, ouvi novamente, mas dessa vez, eram passos, suaves, mas distintos, vindos do segundo andar. Meu coração disparou. Sabia que tinha que conferir. Peguei um taco de beisebol que os Petersons mantinham no armário de casacos e subi as escadas lentamente. Verifiquei cada quarto, cada armário. Nada. Nenhum sinal de alguém ou qualquer coisa fora do lugar. Depois disso, mal consegui dormir. Cada pequeno som me fazia pular. Cheguei a pensar em ligar para os Petersons. Mas o que eu diria? Estou ouvindo barulhos na sua casa. Eles pensariam que eu estava louco. No sábado, eu já estava um desastre. Considerei ir embora, simplesmente ligar para os Petersons e desistir. Mas eu precisava do dinheiro, e eles estavam pagando bem. Além disso, parte de mim sentia que estava exagerando. É uma casa grande e velha, pensei. Faz barulhos. Naquela noite, tudo mudou. Era por volta da meia-noite. Eu estava no sofá, quase dormindo, assistindo a alguma coisa na Netflix, quando aconteceu. Um estrondo alto, como se algo pesado tivesse sido derrubado bem acima da sala de estar. Meu coração quase parou. Dessa vez, não hesitei. Peguei o taco de beisebol e subi correndo as escadas. O barulho definitivamente tinha vindo do quarto principal. Abri a porta, pronto para confrontar seja lá o que estivesse lá dentro. Mas o quarto estava vazio. Então, vi. Um pequeno ventilador de teto tinha se soltado e estava pendurado em um ângulo estranho. Suspirei de alívio e ri de mim mesmo. Coloquei-o de volta no lugar e desci as escadas. Mas, ao me acomodar no sofá, algo me chamou a atenção. Um cheiro fraco e distinto. Fumaça de cigarro. Os Petersons não fumavam. Nem eu. Na terça-feira, tudo piorou. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando vi algo no quintal. Um homem. Ele estava parado na beira da floresta, olhando diretamente para a casa. Ele estava longe demais para eu ver claramente, mas algo nele me incomodava. Observei por alguns minutos, mas ele não se moveu. Decidi confrontá-lo. Saí pela porta dos fundos, mas quando cheguei lá, ele tinha desaparecido. Naquela noite, verifiquei todas as portas e janelas, certificando-me de que tudo estava trancado. Até coloquei uma cadeira sob a porta dos fundos. Mas, por volta das 11 da noite, aconteceu. A maçaneta da porta dos fundos começou a tremer. Alguém estava tentando entrar. Peguei o taco de beisebol e me aproximei. A cadeira tremia a cada tentativa do lado de fora. Meu coração batia descontroladamente. Peguei o telefone e disquei para a emergência. Alguém está tentando invadir a casa. Sussurrei para o atendente. De repente, o barulho parou. Silêncio absoluto. Esperei, o taco firme nas mãos. Depois de uma eternidade, a polícia chegou e revistou toda a propriedade. Nada. Nenhuma pegada. Nenhum sinal de arrombamento. Eles sugeriram que poderia ter sido um animal. Mas eu sabia que não era. Quando os Petersons voltaram, contei tudo. Eles ficaram em silêncio por um momento e então compartilharam algo que me gelou o sangue. Anos atrás, um vizinho problemático vivia observando a casa deles da floresta. Ele desaparecia por meses e depois reaparecia. Chegou a tentar invadir a casa, e os Petersons conseguiram uma ordem de restrição contra ele. A última coisa que souberam foi que ele tinha sido preso. Saí da casa sentindo um misto de medo e alívio. Ainda sou zelador de casas, mas agora sou muito mais cauteloso. Evito casas isoladas. Tranco todas as portas. Mas algumas noites, quando o vento sopra do jeito certo, eu juro que ainda consigo sentir aquele cheiro fraco de fumaça de cigarro. E me pergunto se ele ainda está lá fora, observando. No ano passado, eu estava em uma viagem de carro e planejava ficar fora por alguns dias. Na segunda noite, me vi no meio do nada, sem saber exatamente onde passaria a noite. Eu esperava encontrar um hotel pelo caminho, mas, conforme dirigia, percebia que estava cada vez mais distante de qualquer cidade. Para piorar, o sinal do meu celular oscilava constantemente.
Já passava das 11 da noite quando parei em uma área de descanso e procurei hotéis na região. O mais próximo era um motel a 12 quilômetros dali. Exausto, decidi que serviria para passar a noite. Levei cerca de 10 minutos para chegar ao local. O motel ficava afastado da estrada, em uma cidade minúscula sem muitos atrativos. O prédio era antigo, pequeno e sinistro. Ao lado havia um pequeno escritório conectado ao restante da construção. Havia apenas um nível de quartos, provavelmente uns 10 ou 12 no total. O estacionamento estava quase vazio, e eu hesitei antes de sair do carro. O lugar me causava arrepios, mas não tinha muitas opções. Era apenas uma noite. Entrei no escritório, onde um homem com uma barba longa estava sentado atrás do balcão. Ele se levantou lentamente e perguntou o que eu queria. Respondi que precisava de um quarto e entreguei o dinheiro. Sem muita conversa, ele pegou uma chave, me disse o número do quarto e voltou a se recostar na cadeira. Seu comportamento me incomodou, mas eu estava cansado demais para questionar. Quando entrei no quarto, não me surpreendi. Era exatamente o que esperava: sujo, com móveis velhos e um cheiro de mofo. A televisão era um modelo de tubo, mas pelo menos funcionava. Eu apenas queria descansar. Deitei na cama e, em poucos minutos, comecei a cochilar. Foi quando senti algo estranho. Abri os olhos e me virei, ficando de frente para a janela. Meu coração disparou ao ver alguém se afastando rapidamente dali. Não parecia que a pessoa estava apenas passando, mas sim observando. Levantei-me num sobressalto e fechei as cortinas, mas elas eram finas e não cobriam a janela completamente. Olhei para fora, mas não vi ninguém. Quem quer que estivesse ali, já tinha desaparecido. Voltei para a cama tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Cerca de 10 minutos depois, a sensação voltou. Uma presença, uma inquietação. Mantive os olhos fechados por alguns segundos, mas então os abri e olhei diretamente para a janela. Lá estava ele novamente. A silhueta de um homem, sua cabeça aparecendo por um segundo antes de se mover para longe. Meu corpo congelou. O medo tomou conta de mim. Levantei-me de imediato e corri para a janela. Olhei para fora, mas mais uma vez, não havia ninguém. Meu coração martelava no peito. Tranquei a porta, empurrei uma cadeira contra ela e cobri a janela da melhor forma possível. Tentei dormir novamente, mas demorou muito mais tempo para conseguir relaxar. Depois de talvez 20 minutos, finalmente apaguei. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei abruptamente ao som da porta se abrindo. O rangido denunciou a movimentação. Meu sangue gelou. Sentei-me rapidamente e olhei para a entrada. Um homem estava ali, entrando sorrateiramente no quarto. Meu coração quase parou. Assim que ele me viu, congelou por um segundo e, então, disparou porta afora. Foi só depois que ele saiu que percebi quem era: o mesmo homem do balcão. Meu corpo inteiro tremia. Juntei minhas coisas o mais rápido possível, saí do quarto e entrei no carro. Liguei o motor e fui embora sem olhar para trás. Não parei até encontrar uma área de descanso mais à frente. Mesmo sendo um local aberto, dormi no carro sentindo-me muito mais seguro do que naquele motel amaldiçoado. Na manhã seguinte, tomei coragem e liguei para o motel para relatar o ocorrido. Assim que mencionei o incidente, a ligação foi desligada abruptamente. Irritado, contatei a polícia e expliquei o que aconteceu. Nunca soube ao certo o que foi feito sobre o caso, mas aquele homem era um completo pervertido. Até hoje, sinto um frio na espinha ao pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse acordado a tempo.